Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura do livro As 5 Linguagens do Amor. Estamos no capítulo 7, quarta linguagem do amor, atos de serviço. Michelle se sentou na sala de estar e começou a usar seu notebook. Ela podia ouvir os sons vindos da área de serviço, onde Brad, seu marido, dava conta das pilhas de roupas para lavar. Sorriu consigo mesma. Nos últimos dias, Brad limpou o apartamento, preparou o jantar e cuidou dos afazeres da casa. Tudo porque Michelle estava no meio dos exames finais de sua pós-graduação. Aquilo a fez sentir-se contente e amada. A linguagem do amor primária de Michelle era aquilo que chamo de atos de serviço. Com isso, refiro-me a fazer coisas que sabemos que o cônjuge gostaria que fizéssemos. Procura-se agradar por meio do serviço é expressar amor por ele, fazendo coisas para ele. Era assim com Doug, que conhecemos no capítulo anterior. Ações como preparar a refeição, colocar a mesa, lavar a louça, passar o aspirador, limpar a cômoda, trocar a fralda do bebê, tirar o pó da estante, manter o carro em condições de uso, pagar as contas, cortar a grama, levar o cachorro para passear, limpar a caixa de areia do gato e lidar com o proprietário da casa e as seguradoras são todos atos de serviço. Exigem dedicação, planejamento, tempo, esforço e energia. Se realizados com um espírito positivo, são verdadeiras expressões de amor. Conversas na cidade do Moinho. Descobri o impacto dos atos de serviço na pequena cidade de China Grove, em Carolina do Norte. China Grove fica no centro do estado, fundada em torno de uma floresta de cinnamomos, não muito longe da lendária Mayberry de Andy Griffith, e a 1h30 do Monte Pilote. Na época da história relatada a seguir, China Grove era uma cidade têxtil, com uma população de 1.500 pessoas. Não visitei aquele local por mais de 10 anos, devido aos meus estudos de antropologia, psicologia e teologia. Estava fazendo minha visita semestral para manter o contato com minhas raízes. Quase todas as pessoas que eu conhecia, com exceção do Dr. Shin e do Dr. Smith, trabalhavam no moinho. O Dr. Shin era médico e o Dr. Smith era dentista. E, é claro, havia o pregador Blackburn, que era o pastor da igreja. Para a maioria dos casais em China Grove, a vida girava em torno do trabalho da igreja. A conversa no moinho se concentrava na última decisão do superintendente e como ela afetava o trabalho deles em particular. Os cultos na igreja enfocavam baseadamente a esperança das alegrias do céu. Nesse cenário norte-americano remoto, descobri a quarta linguagem do amor. Estava em pé, debaixo de um cinnamomo, depois do culto na igreja, no domingo, quando Mark e Mary se aproximaram de mim. Não reconheci nenhum deles. Presumi que eles haviam crescido enquanto estive fora. Ao apresentar-se, Mark disse: "Pelo que entendi, o senhor tem estudado aconselhamento." Sorri e disse: "Bem, um pouco. Tenho uma pergunta. É possível existir um bom casamento, mesmo que o casal discorde em tudo?" Esse foi um típico exemplo de pergunta teórica com fundo pessoal. Descartei a natureza teórica da pergunta e fiz uma pergunta particular. "Há quanto tempo estão casados?" 2 anos, respondeu ele. "E não concordamos em nada." "Dê-me alguns exemplos." "Bem, para começo de conversa, Mary não gosta que eu saia para caçar. Trabalho a semana inteira no moinho e gosto de sair para caçar aos sábados. Não todos os sábados, mas somente quando a temporada de caça está aberta." Calada até esse momento, Mary interveio. "Quando a estação de caça termina, ele sai para pescar. Além disso,
Ele não caça apenas aos sábados, ele sai do trabalho para ir caçar. Uma vez por ano, eu tiro 2 ou 3 dias de folga para ir caçar nas montanhas com alguns amigos. Não creio que haja algo errado nisso. Em que mais vocês discordam? Perguntei. Bom, ela quer que eu vá à igreja o tempo todo. Não vejo problema em ir no domingo de manhã, mas gosto de descansar à noite. Não me importa que ela vá, mas não acho que eu tenha de ir. Mary interrompeu mais uma vez. No fundo, você também não quer que eu vá. Fica irritado toda vez que saio pela porta. Sabia que as coisas não deveriam esquentar dessa maneira, debaixo daquela árvore frondosa de frente a uma igreja. Jovem aspirante a conselheiro, eu temia que a situação toda estivesse acima de minha capacidade. Instruída a fazer perguntas e a ouvir, porém continuei. Sobre que outras coisas vocês discordam? Dessa vez, Mary respondeu. Ele quer que eu fique em casa o dia todo e faça os serviços domésticos. Ele fica louco se sair para ver minha mãe, fazer compras ou qualquer outra coisa. Ele a interrompeu. Não me importa que ela vá visitar a mãe, mas quando chego em casa, quero encontrar a casa limpa. Há semanas em que ela não arruma a cama, por 3 ou 4 dias, e na metade das vezes nem começou a preparar o jantar quando chego em casa. Trabalho bastante e gostaria de comer ao chegar. Além disso, a casa está um desastre. Os brinquedos do bebê ficam espalhados pelo chão da casa inteira. O bebê está sujo e eu não gosto de sujeira. Ela parece feliz em viver num chiqueiro. Não temos muito dinheiro, vivemos numa casa pequena do moinho, mas pelo menos poderia estar limpa. Então Mary perguntou, qual o problema de ele me ajudar com as coisas da casa? Ele age como se o marido não precisasse fazer nenhum serviço doméstico. Tudo o que deseja é trabalhar e caçar. Ele espera que eu faça tudo. Pensando que deveria começar a buscar soluções, em vez de procurar mais discordâncias, olhei para Mark e perguntei. Mark, quando vocês namoravam, antes de se casarem, você saía para caçar todos os sábados? Na maioria sim, mas sempre chegava em casa a tempo de vê-la no sábado à noite. Na maior parte das vezes, havia tempo de lavar minha caminhonete antes de sairmos. Não gostava de me encontrar com ela com a caminhonete suja. Mary, quantos anos você tinha quando se casou? Perguntei. Ela respondeu 18. Casamos logo depois de eu terminar o ensino médio. Mark se formou 1 ano antes de mim e já trabalhava. No último ano do ensino médio, com que frequência Mark vinha vê-la? Quase toda noite, na verdade. Ele vinha de tarde e era comum ficar e jantar com a minha família. Ele me ajudava com as tarefas de casa e depois nos sentávamos e conversávamos até a hora do jantar. Mark, o que vocês dois costumavam fazer depois do jantar? Perguntei. Com um sorriso acanhado, Mark olhou para mim e disse, bem, as coisas normais de namorado, você sabe. Mary então interrompeu. Mas, se eu tivesse alguma coisa da escola para fazer, ele me ajudava. Às vezes, passávamos horas trabalhando em tarefas escolares. Eu fiquei encarregado de uma decoração de Natal no último ano e ele me ajudou durante 3 semanas, todas as tardes. Ele era ótimo. Mudei o foco e me concentrei na terceira área de discordância do casal. Mark, durante o namoro, você ia à igreja com Mary nas noites de domingo? Sim, se eu não fosse com ela à igreja, não poderia vê-la à noite. O pai dela era bastante exigente. Parecia-me haver uma luz no fim do túnel, mas não estava certo de que Mark e Mary conseguiam vê-la. Dirigi-me para Mary e perguntei, quando você namorava o Mark, o que a convenceu de que realmente ele a amava? O que o tornava diferente dos outros rapazes que você conhecia? A maneira que ele me ajudava com tudo. Mark tinha o desejo de me ajudar. Nenhum dos outros rapazes expressou interesse nessas coisas, mas isso parecia normal para Mark. E ele até mesmo me ajudava a lavar a louça quando jantávamos em nossa casa. Era a pessoa mais maravilhosa que eu havia conhecido,
mas depois que nos casamos, tudo mudou. Ele não me ajuda em mais nada. Voltando-me para Merck, perguntei: por que você acha que fazia todas aquelas coisas por ela e com ela antes de se casarem? Simplesmente parecia natural para mim. Era o que eu gostaria que alguém fizesse por mim, caso se importasse comigo. E a seu ver, qual a razão de ter parado de ajudá-la depois que se casaram? Bem, acho que esperava que funcionasse como em minha família. Meu pai trabalhava e minha mãe cuidava das coisas de casa. Nunca vi meu pai passando aspirador de pó, lavando a louça ou qualquer outro serviço doméstico. Como minha mãe não trabalhava fora, ela mantinha tudo brilhando, preparava todas as refeições, lavava e passava. Talvez eu deduzi que era assim que as coisas deveriam ser. Na esperança de que Merck enxergasse o que eu estava vendo, perguntei: Merck, um minuto atrás, o que você ouviu Mary dizer quando perguntei o que ela fazia se sentir realmente amada durante o namoro? Ele respondeu: ajudá-la com as coisas e fazer atividades com ela. Sendo assim, consegue entender como ela deve ter se sentido não amada quando você parou de ajudá-la com as coisas? Ele concordou com a cabeça. Continuei: para você, era normal seguir o modelo de sua mãe e de seu pai no casamento. A maioria de nós tende a fazer isso, mas seu comportamento para com a Mary mudou radicalmente em relação ao período do namoro. A única coisa que assegurava de seu amor desapareceu. Em seguida, olhei para Mary e perguntei: o que você ouviu Merck dizer quando perguntei a ele a razão de fazer todas aquelas coisas para ajudá-la durante o período de namoro? Ele disse que aquilo era natural para ele. Exato. Merck disse também que era isso que ele queria que alguém fizesse por ele se a pessoa o amasse. Ele fazia todas aquelas coisas por você e com você porque na cabeça dele, essa é a maneira de uma pessoa demonstrar amor. Assim que vocês se casaram e passaram a viver em sua própria casa, ele tinha expectativas em relação à sua forma de agir se você o amasse. Você manteria a casa limpa, cozinharia e assim por diante. Em resumo, faria coisas para expressar seu amor. Como não a viu fazer essas coisas, ele não se sentiu amado. Entende isso? Mary também concordou, balançando a cabeça. Prossegui. Meu palpite é que a razão de vocês dois estarem tão infelizes em seu casamento é que nenhum demonstra amor ao fazer coisas pelo outro. Mary disse: acho que o senhor está certo, e a razão de eu ter parado de fazer coisas para ele é que me ressenti do espírito exigente dele. Era como se ele tentasse me transformar na mãe dele. É verdade, disse eu. Ninguém gosta de ser forçado a fazer nada. De fato, o amor é sempre dado livremente. Não pode exigi-lo. Podemos pedir coisas um ao outro, mas jamais devemos exigir algo. Os pedidos direcionam o amor, mas as exigências interrompem seu fluxo. Então, Merck disse: Mary está certa. Eu era exigente e crítico porque estava decepcionado com ela como esposa. Sei que disse algumas coisas cruéis e entendo porque ela estaria chateada comigo. Penso que as coisas podem ser revertidas de maneira bem fácil a essa altura, disse eu. Tirei um bloco de anotações do bolso e continuei. Vamos tentar uma coisa? Quero que cada um de vocês se sente num degrau da igreja e faça uma lista de pedidos. Merck, quero que anote 3 ou 4 coisas que, se Mary optasse por fazer, você se sentiria amado quando chegasse em casa no fim da tarde. Se encontrar a cama arrumada é importante para você, então escreva. Mary, quero que faça uma lista de 3 ou 4 coisas em que gostaria muito de ter a ajuda de Merck. Coisas que, se ele optasse por fazer, ajudaria você a saber que ele a ama. Adoro listas, elas nos forçam a pensar de maneira concreta. Depois de 5 ou 6 minutos,
os dois me entregaram suas listas. Eis a lista de Mark. Arrumar as camas todos os dias. Lavar o rosto do bebê antes de eu chegar em casa. Colocar os sapatos no armário antes de eu voltar do trabalho. Tentar pelo menos começar o preparo do jantar antes de eu chegar em casa, de modo que possamos comer cerca de 30 ou 45 minutos após a minha chegada. Li a lista em voz alta e disse a Mark: entendo que você está dizendo que se Mary optar por fazer essas 4 coisas, você as enxergará como atos de amor por você. Ele respondeu: isso mesmo, se ela fizer essas 4 coisas, me ajudará bastante a mudar a minha atitude em relação a ela. Em seguida, li a lista de Mary. Gostaria que ele lavasse o carro toda semana em vez de esperar que eu faça isso. Gostaria que ele trocasse a fralda do bebê depois de chegar em casa de tarde, especialmente se eu estiver preparando o jantar. Gostaria que ele passasse o aspirador de pó pela casa uma vez por semana. Gostaria que ele cortasse a grama semanalmente durante o verão e não a deixasse tão alta a ponto de eu sentir vergonha do nosso jardim. Então eu disse: Mary, entendo que você está dizendo que se Mark optar por fazer essas 4 coisas, você receberá as ações dele como expressões genuínas de amor por você. Isso mesmo, seria maravilhoso se ele fizesse essas coisas para mim. A lista lhe parece razoável, Mark? É possível você fazer essas coisas? Sim, respondeu ele. Mary, os itens da lista de Mark lhe parecem razoáveis e factíveis? Você acha que seria capaz de realizá-las se optasse por fazer isso? Sim, disse ela, posso fazer essas coisas. No passado me sentia sobrecarregada porque não importava o que eu fizesse, nunca era o suficiente. Voltei-me para Mark. Você entende que estou sugerindo uma mudança de modelo de casamento em relação ao de seus pais? Ah, mas meu pai cortava a grama e lavava o carro. Mas não trocava as fraldas nem passava aspirador, certo? Certo. Você não precisa fazer isso, entendeu? Se fizer, porém, será um ato de amor para Mary. Também falei com Mary. Você entende que não precisa fazer essas coisas, mas se deseja expressar amor por Mark, aí estão 4 maneiras significativas para ele. Quero sugerir que vocês tentem fazer isso por 2 meses e analisem se isso os ajudará. No final desse tempo, talvez queiram adicionar outros pedidos à lista e compartilhá-los. Eu, porém, não adicionaria mais de um pedido por mês. Isso faz muito sentido, disse Mary. Penso que você nos ajudou bastante, adicionou Mark. Deram as mãos e seguiram em direção ao carro. Pensei comigo mesmo. Acredito que é isso que a igreja deve ser. Acho que vou gostar de ser conselheiro. Nunca me esqueci da percepção adquirida debaixo daquele cinamomo. Depois de anos de pesquisas, dei-me conta da situação singular que Mary e Mark me apresentaram. É muito raro encontrar um casal em que os dois possuem a mesma linguagem de amor. Atos de serviço era a linguagem do amor primária tanto para Mark quanto para Mary. Centenas de indivíduos podem se identificar com ele ou com ela e reconhecer que a principal maneira de se sentirem amados ocorre por meio de atos de serviço da parte do seu cônjuge. Guardar os sapatos, trocar as fraldas do bebê, lavar a louça ou o carro, passar o aspirador ou cortar a grama são atitudes que falam muito alto à pessoa cuja linguagem do amor primária são atos de serviço. Você pode estar pensando, se Mark e Mary possuíam a mesma linguagem de amor primária, por que tinham tantos problemas? A resposta reside no fato deles falarem dialetos diferentes, faziam coisas um para o outro, mas não as mais importantes. Forçados a pensar de forma concreta, identificaram facilmente seus dialetos específicos. Para Mary, consistia em lavar o carro, trocar a fralda do bebê,
passar o aspirador na casa, cortar a grama, enquanto para Merck era arrumar a cama, lavar o rosto do bebê, colocar os sapatos no armário e ter o jantar encaminhado quando ele chegasse em casa do trabalho. Quando começaram a falar os dialetos corretos, o tanque de amor de ambos começou a se encher. Como atos de serviço era a linguagem do amor primária deles, aprender o dialeto específico do outro foi relativamente fácil. Antes de nos despedirmos de Merck e Mary, gostaria de fazer outras 3 observações. Primeiro, eles ilustram claramente que o que fazemos pelo outro antes do casamento não é indicativo de que faremos depois de casado. Antes do casamento, somos impulsionados pela força obsessiva da paixão. Depois do casamento, voltamos a ser quem éramos antes de nos apaixonarmos. Nossas ações são influenciadas pelo modelo de nossos pais, nossa própria personalidade, nossas percepções do amor, nossas emoções, necessidades e nossos desejos. Apenas uma coisa é certa em relação ao nosso comportamento: ele não será o mesmo de quando estávamos apaixonados. Isso me leva à segunda verdade ilustrada por Merck e Mary. O amor é uma escolha e não pode ser forçado. Os dois criticavam o comportamento um do outro e não chegavam a lugar algum. Assim que decidiram fazer pedidos em vez de exigências, o casamento começou a se transformar. As críticas e as exigências tendem a promover o afastamento. Com certa quantidade de críticas, você pode obter a concordância de seu cônjuge. Ele pode fazer o que você deseja, mas provavelmente não será uma expressão de amor. Você pode dar orientação ao amor por meio de pedidos como: gostaria que você lavasse o carro, ou trocasse a fralda do bebê, ou cortasse a grama, mas não pode criar a vontade de amar. Cada um de nós decide diariamente amar ou não nosso cônjuge. Se escolhermos amar, então expressar esse amor da maneira que o nosso cônjuge pede tornará nosso amor mais eficiente em termos emocionais. Existe uma terceira verdade que apenas um casal maduro será capaz de ouvir. As críticas feitas por meu cônjuge sobre meu comportamento me oferecem a indicação mais clara de qual é a linguagem do amor primária dele. As pessoas tendem a criticar seu cônjuge com mais intensidade na área onde elas próprias têm maior necessidade emocional. A crítica é uma maneira ineficaz de implorar amor. Entendido isso, teremos maior facilidade de processar as críticas mais produtivamente. Uma esposa pode dizer a seu marido, depois de ele a ter criticado: entendo que isso é extremamente importante para você. Por favor, você poderia me explicar por que isso é tão fundamental? As críticas normalmente pedem esclarecimentos. Uma conversa desse tipo pode transformar a crítica num pedido e não em uma exigência. O fato de Mary criticar constantemente as saídas de Merck para caçar não era uma expressão de seu ódio pelo esporte. Ela culpava a caça de ser a prática que a impedia de lavar o carro, passar aspirador na casa e cortar a grama. Quando ele aprendeu a satisfazer a necessidade de amor dela ao falar sua linguagem emocional, ela se tornou livre para apoiá-lo em sua caça. Capacho ou amado? Eu o sirvo há 20 anos. Dou preferência a ele em tudo. Fui seu capacho enquanto ele me ignorava, maltratava, humilhava na frente de meus amigos e de minha família. Não o odeio, não lhe desejo nenhum mal, mas me ressinto dele e não quero mais viver ao seu lado. Essa esposa realizou atos de serviço por 20 anos, mas eles não eram expressão de amor. Expressões de amor. Eram realizados em razão do medo, da culpa e do ressentimento. Um capacho é um objeto inanimado. Você pode limpar os pés nele, bisá-lo,
Um capacho é um objeto inanimado. Você pode limpar os pés nele, pisá-lo, chutá-lo ou qualquer coisa que desejar. Ele não tem vontade própria. Ele pode ser seu servo, mas não seu amado. Excluímos a possibilidade do amor quando tratamos nosso cônjuge como objeto. A manifestação através da culpa, se fosse você um bom marido, faria isso por mim, não é a linguagem do amor. A coerção pelo medo, faça isso, senão você vai se arrepender. É algo estranho ao amor. Ninguém deve ser um capacho. Podemos nos permitir ser usados, mas somos criaturas com emoções, pensamentos e desejos. Temos a capacidade de tomar decisões e de agir. Permitir-se ser usado ou manipulado por outra pessoa não é um ato de amor, mas de traição. Você permite que a outra pessoa desenvolva hábitos desumanos. O amor diz: eu amo demais para permitir que você me trate dessa maneira. Isso não é bom, nem para mim, nem para você. O aprendizado da linguagem de atos de serviço exigem que reexaminemos nossos estereótipos dos papéis de marido e esposa. Esses papéis estão em constante mudança, mas modelos de nosso passado podem perdurar. Merck estava fazendo o que a maioria de nós faz naturalmente, seguindo o modelo de seu pai e de sua mãe. Nem por isso, porém, ele fazia direito. Seu pai lavava o carro e cortava a grama. Não era o caso de Merck, mas essa era sua imagem mental relativa às obrigações de um marido. Ele definitivamente não se via passando aspirador na casa nem trocando as fraldas do bebê. É preciso ser justo e dizer que ele se dispôs a romper com esse estereótipo assim que percebeu a importância que Mary conferia a essas coisas. Precisamos fazer o mesmo se a linguagem do amor primária do cônjuge nos pedir algo que pareça impróprio a nosso papel. Devido às mudanças sociológicas dos últimos 40 anos, não nos apegamos mais a certas noções dos papéis masculino e feminino na sociedade ocidental. Isso não significa, contudo, que os estereótipos foram erradicados. Significa, pelo contrário, que o número de estereótipos se multiplicou. Antes do maior poder de alcance da mídia, a ideia do que marido ou a esposa deveriam fazer e como cada um deles deveria agir era influenciada basicamente pelos próprios pais da pessoa. No entanto, com a inserção da televisão, o aumento da mobilidade, a crescente diversidade cultural e a proliferação de famílias de pais solteiros, os modelos são muitas vezes influenciados por forças externas ao lar. Sejam quais forem suas percepções a respeito, é bem possível que seu cônjuge entenda os papéis conjugais de maneira um pouco diferente de você. Uma disposição de examinar e mudar os estereótipos é necessária para que se possa expressar amor de forma eficiente. Lembre-se de que não há recompensas em manter os estereótipos, mas existem enormes benefícios em satisfazer as necessidades emocionais de seu cônjuge. Recentemente, uma esposa me disse: Dr. Chapman, vou mandar todas as minhas amigas ao seu seminário. E por que você faria isso? Perguntei. Porque ele mudou radicalmente meu casamento. Antes do seminário, Bob não me ajudava em nada. Nós dois começamos a trabalhar logo depois da universidade, mas sempre coube a mim a responsabilidade de fazer os serviços domésticos. Era como se nunca passasse pela mente dele que fosse preciso me ajudar em alguma coisa. Depois do seminário, ele começou a me perguntar: o que posso fazer para ajudá-la hoje à noite? Foi maravilhoso. No início, não pude acreditar que aquilo estava acontecendo, mas essa postura já persiste por 3 anos. Depois de fazer uma pausa, ela prosseguiu:
Tenho de admitir que houve momentos difíceis e engraçados naquelas primeiras semanas, porque ele não sabia fazer nada. Na primeira vez em que ajudou a colocar as roupas para lavar, usou água sanitária concentrada em vez de sabão em pó. Nossas toalhas azuis saíram da máquina cheias de manchas brancas. Depois ele usou pela primeira vez o triturador de alimentos da pia. Fez um barulho estranho e pouco depois bolhas de sabão começaram a sair pelo ralo da pia ao lado. Ele não sabia o que estava acontecendo até que desliguei o triturador, coloquei a mão lá dentro e tirei os restos de uma barra novinha de sabão, que agora tinha o tamanho de uma moeda. Mas ele estava me amando em minha linguagem e meu tanque estava se enchendo. Agora ele sabe como fazer as coisas da casa e sempre me ajuda. Temos muito mais tempo juntos porque eu não preciso trabalhar o tempo todo. Acredite, aprendi a linguagem dele e mantenho seu tanque cheio também. Será que é realmente simples assim? Simples? Sim. Fácil? De modo algum. Bob teve de se esforçar bastante para romper com o estereótipo que o acompanhou por 35 anos. Não foi fácil, mas ele lhe diria que aprender a linguagem do amor primária de sua esposa e escolher falar essa linguagem produz uma enorme diferença no clima emocional de um casamento. Agora, prosseguimos para a quinta linguagem do amor. Sua vez. Muitos atos de serviço envolvem tarefas da casa, mas nem todos. De que outras maneiras, não ligadas ao serviço doméstico, você pode servir a seu cônjuge? Se a linguagem do amor de seu cônjuge são atos de serviço, primeiro, faça uma lista de todos os pedidos que seu cônjuge lhe fez nas últimas semanas. Escolha um deles por semana e o realize como expressão de amor. Segundo, imprima cartões com a frase: hoje mostrarei amor por você fazendo isso. 2 pontos. Complete a sentença com as coisas como arrumar a bagunça, pagar as contas, consertar algo que esteja quebrado há muito tempo, arrancar o mato do jardim. Você recebe pontos extras se realizar uma tarefa que tem sido adiada. 3 vezes ao mês, entregue a seu cônjuge um bilhete de amor acompanhado do ato de serviço. Terceiro, peça ao seu cônjuge uma lista das 10 coisas que ele gostaria que você fizesse no próximo mês. Depois, peça-lhe que priorizem os itens da lista, enumerando-os de 1 a 10. Use a lista para planejar sua estratégia para um mês de amor. Prepare-se para viver com um cônjuge feliz. Quarto, enquanto seu cônjuge estiver fora, peça às crianças que os ajude com algum ato de serviço para ele. Quando ele entrar pela porta, reúna as crianças e gritem: surpresa! Nós amamos você! Depois falem sobre o ato de serviço. Quinto, de qual ato de serviço seu marido reclama regularmente? Tome a decisão de encarar a queixa como uma indicação. Seu cônjuge está indicando que aquele ato é importante para ele. Se você escolher realizá-lo como uma expressão de amor, valerá mais que 1000 rosas. Sexto, se os pedidos feitos a seu cônjuge são recebidos como reclamação ou desprezo, tente escrevê-los em palavras que sejam menos ofensivas. Compartilhe essa revisão do palavreado com seu cônjuge. Por exemplo, o jardim sempre parece bonito e realmente aprecio o que você faz. Adoraria agradecer-lhe desde já por cuidar do gramado nessa semana, antes de Júlia e Ben jantarem conosco. Quem sabe seu marido responda: cadê o cortador de grama? Mal posso esperar. Experimente e veja. Sétimo, realize um grande ato de serviço, como organizar o escritório de casa. Depois coloque um bilhete no local com as palavras: para
nome do cônjuge, com amor, e assine seu nome. 8º, se você tiver mais dinheiro que tempo, contrate alguém para realizar o ato de serviço que você sabe que seu cônjuge gostaria que você realizasse, como um trato geral no jardim ou uma limpeza completa da casa. 9º, peça para seu cônjuge dizer diariamente os atos de serviço que de fato lhe transmitem amor. Procurem incorporá-los à sua agenda diária. Coisas pequenas significam muito.